Olá pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Simuladão da Enfermagem. Aqui vocês vão encontrar diversos simulados de questões comentadas para você que é profissional da área da enfermagem, da área da saúde de uma forma geral. Então, sendo assim, para não perder os nossos conteúdos, inscreva-se nesse canal, curta, compartilhe, para assim o algoritmo entender que você se interessou pelo nosso conteúdo. Dessa forma, vamos lá para a nossa primeira aula. Então, aqui na nossa primeira questão, Rede Sara, tá? Do Distrito Federal para Técnicos de Enfermagem, nós vamos assinalar a alternativa que está correta entre todos os enunciados, beleza, pessoal? Então, aí, no enunciado A, já diz assim, olha, a enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro e pelo técnico de enfermagem. O que vocês acham? A área da enfermagem ela é composta somente pelo enfermeiro e pelo técnico? Então, vamos deixar essa questão em aberta, depois que eu ler todos os enunciados eu volto para responder, tá? E se você já souber, já vai marcando aí por si só. Enunciado B, o técnico de enfermagem poderá realizar consulta de enfermagem? É isso mesmo, pessoal? Vamos prosseguir. Enunciado C, ao auxiliar de enfermagem o auxiliar de enfermagem presta cuidados de enfermagem direto a pacientes graves com risco de vida, é isso mesmo? O auxiliar de enfermagem ele pode prestar esse tipo de cuidado a pacientes graves ali que estão entre a vida e a morte? O que vocês acham? E enunciado D, é privativa do enfermeiro a consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem? Vocês acham que o enfermeiro ele pode atuar dessa forma? Então vamos agora eliminar todas as questões erradas. Preste muita atenção no enunciado A. A enfermagem ela não é exercida somente pelo enfermeiro e pelo técnico de enfermagem, porque nós temos o auxiliar de enfermagem, nós temos as parteiras, os parteiros, ok, pessoal? Então o enunciado A já está errado. Enunciado B, o técnico de enfermagem poderá realizar consulta de enfermagem? Não. Quem pode realizar consulta de enfermagem é somente o enfermeiro, porque isso aqui é privativo do enfermeiro, ok? Então o enunciado B também está errado. Enunciado C, o auxiliar de enfermagem pode prestar cuidados de enfermagem diretos a pacientes graves com risco de vida? Não, pessoal. Quem presta esse tipo de cuidado a pacientes graves e entre a vida e a morte é somente o enfermeiro, ok? Então o enunciado C também está errado. Aqui, olha, enunciado D. É privativo do enfermeiro a consultoria? Sim, o enfermeiro ele pode atuar na consultoria, na auditoria, na emissão de parecer sobre a matéria da enfermagem. Não é sobre matéria médica não, tá? Sobre matéria da enfermagem, o enfermeiro pode. Então, questão de número 1 para você, Rede Sara para técnicos de enfermagem, nós temos o gabarito desse enunciado sendo como a letra D, beleza, pessoal? Questão 1, gabarito, letra D. É isso aí, vamos lá para a próxima questão. Questão de número 2, Rede Sara, técnico de enfermagem. Cabe ao enfermeiro como integrante da equipe de saúde, ou seja, quando o enfermeiro ele faz parte de uma equipe, ele tem umas atribuições ali que são um pouco diferentes, tá joia? Então, cabe ao enfermeiro a participação no planejamento, execução, avaliação da programação de saúde e privativamente. Então, está perguntando aqui uma atividade que é privativa do enfermeiro, ou seja, quando o enfermeiro ele não é integrante da equipe de saúde, porque nós temos essas duas atribuições do enfermeiro. Enfermeiro integrante da equipe e enfermeiro privativo, ou seja, quando ele não está fazendo parte dessa equipe. Ok? Então, nós vamos procurar a privativa do enfermeiro. Enunciado A. Prescrição de medicamentos previstos em programas de saúde pública. Enunciado B. Solicitação de exames laboratoriais para grupos de doenças crônicas como hipertensão e diabetes. Enunciado C. Execução de programas de planejamento familiar. Enunciado D. Emissão de parecer sobre projetos de construção e ampliação de unidades e internação. E enunciado E. Chefia do serviço de unidade de enfermagem. Então, se você souber a questão, você já pode marcar, tá? É uma atribuição privativa do enfermeiro. O enunciado A já está errado, porque prescrição de medicamento previsto em programas de saúde, quando o enfermeiro ele está ali, né, atuando como integrante da equipe de saúde. Então, o enunciado A já está errado. Enunciado B. Solicitação de exames laboratoriais para grupos de doenças crônicas como hipertensão e diabetes? Não. Enunciado B está errado também. Enunciado C. Execução
do programa de planejamento familiar. Quando se trabalha com planejamento familiar, pessoal, ele tem que trabalhar como integrante em uma equipe. Então, o enunciado C já está errado, porque nós queremos uma atribuição privativa do enfermeiro, quando ele não integra essa equipe. Enunciado C está errado. Enunciado D, emissão de parecer sobre projetos de construção e ampliação de unidades de internação, quando o enfermeiro ele atua sobre projetos de construção e ampliação de unidade, ele vai atuar ali como integrante de uma equipe. Então, o nosso gabarito também não é o enunciado D, que está errado, tá joia? Vamos lá para o último enunciado, enunciado E. O enfermeiro é privativa, tá? É uma atribuição privativa do enfermeiro a chefia de serviço de unidade de enfermagem? Sim. O enfermeiro ali é algo privativo dele, ele pode chefiar esse serviço dessa unidade de enfermagem, ou seja, os técnicos, os auxiliares de enfermagem ali vão atuar sobre a tutela do enfermeiro. Então, ele tem esse poder de chefia, tá joia, pessoal? Então, sem sombra de dúvidas aí, olha, questão de número 2, redição para técnicos de enfermagem, nós temos como nosso gabarito o enunciado E, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 3, redição para técnicos de enfermagem. A lei número 7.498 de 25 de julho de 1986 é aquela lei que regulamenta as ações e os serviços de enfermagem em todo o território nacional, tá? Dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem e dá outras providências. Então essa lei, pessoal, 7.498, que foi criada em 86, é esta lei que permite ali os profissionais de enfermagem trabalhar aqui no Brasil, tá? Já ela que veio regulamentar. Então vamos prosseguir. Estas proposições estão de acordo com a referida lei, exceto. Então nós vamos procurar aquele enunciado que não está de acordo com essa lei da enfermagem, tá joia? Aquele enunciado que está errado, ok? Nós não vamos marcar o correto, nós vamos marcar o enunciado errado. Enunciado A. A programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem? O que vocês acham? Está escrito nessa lei? Se você souber, já pode ir marcando, tá joia? Enunciado B. É livre o exercício de enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições da lei? Já que essa lei veio regulamentar, né, pessoal, em todo o território. Vamos lá para o enunciado C. A enfermagem e suas atividades auxiliares somente pode ser exercida por pessoas legalmente habilitadas, ou seja, a pessoa fez o curso ali em uma escola reconhecida pelo MEC, inscrita no Conselho Regional de Enfermagem, né, ali da sua jurisdição. Enunciado D. A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, não sendo mais reconhecida a profissão de parteira. É isso mesmo? A profissão de parteira ela deixou de existir? Vamos lá para o enunciado E. É considerado técnico de enfermagem o titular do diploma ou certificado desta profissão, expedido de acordo com a legislação registrada pelo órgão competente? É isso mesmo? Então, agora nós vamos responder a questão. Se você já souber qual é o gabarito, você já pode ir marcando. Olha, o enunciado A ele está correto, tá, pessoal? A programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência da mesma, tá? Prestou assistência de enfermagem através daquilo que estava um roteiro que foi prescrito pelo enfermeiro, ok? Então, o enunciado A não é o nosso gabarito. Enunciado B. É livre o exercício de enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições da lei? Sim, está correto, tá? De acordo com a lei 7.498, esse texto aqui. Então, o enunciado B não é o nosso gabarito, porque nós queremos a errada. Enunciado C. A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercida por pessoas legalmente habilitadas? Ok. A pessoa, para exercer as atividades de enfermagem aqui no Brasil, seja como enfermeiro, técnico, auxiliar ou parteiro, ele tem que ter ali o seu registro no Conselho Regional, tá joia? Enunciado C também não é o nosso gabarito. Enunciado D. A enfermagem, nós queremos a errada, tá? A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro? Até que beleza. Pelo técnico também, pelo auxiliar de enfermagem, não sendo mais reconhecida a profissão de parteiro? Não, pessoal. A profissão de parteiro, ela faz parte ali ainda da área da enfermagem, tá joia? Não foi excluído. Então, o nosso gabarito da questão de número 3, que nós queremos a errada, o gabarito é a letra D, beleza? Vamos lá para o enunciado E. É considerado técnicos de enfermagem o titular do diploma ou certificado dessa profissão? Sim,
né? O indivíduo ele é considerado técnico de enfermagem quando ele tem um diploma, um certificado expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. Tá? Enunciado E também está errado. Então, questão de número 3, aí, como nosso gabarito, é o enunciado que se encontra ali na letra D. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 4, aí, técnicos de enfermagem, Rede Sara. Um enfermeiro foi punido com suspensão de 50 dias e teve sua carteira profissional retida no ato da notificação. Ou seja, no momento que ele foi punido, a carteira dele ela foi retida para ele não trabalhar. Considerando que dispõe o Código de Ética, é correto afirmar que as alternativas, então nós vamos marcar a alternativa que está correta. Enunciado A. A punição foi arbitrária, pois a suspensão não pode ultrapassar 30 dias. O que vocês acham? Vamos prosseguir, tá? Enunciado B. A punição está dentro do que determina o Código de Ética de Enfermagem. Enunciado C. O Código de Ética não prevê a retenção da carteira em caso de suspensão. E enunciado D. A suspensão máxima prevista no Código de Ética de Enfermagem é de 40 dias? É mesmo? Agora nós vamos responder, tá? Olha, preste muita atenção. A punição, o enunciado A, a punição está falando aqui que foi arbitrária, né? Ou seja, ela não foi correta, pois a suspensão não pode ultrapassar 30 dias. A suspensão, pessoal, ela é até de 90 dias, então ela pode ultrapassar 30 dias. O enunciado A já está errado, não é o nosso gabarito. Enunciado B. A punição está dentro do que determina o Código de Ética de Enfermagem? Sim. Se nós cometemos algum erro nas nossas ações de enfermagem, nós poderemos ser punidos, tá? E o Código de Ética, ele determina isso. Então, questão de número 4, nosso gabarito é a letra B, ok? Vamos prosseguir para a questão de eliminação e fixação. Enunciado C. O Código de Ética não prevê a retenção da carteira? Prevê sim. O Código de Ética, ele prevê a retenção da carteira profissional desse trabalhador, né, a partir do momento que ele for suspenso, ok? Então, o enunciado C também está errado. Enunciado D. A suspensão máxima prevista no Código de Ética de Enfermagem de 40 dias? Não. Esse indivíduo, quando ele é suspenso de suas atividades, ele pode ficar ali longe de suas atividades em um período de até 90 dias, 3 meses, beleza, pessoal? Então, é isso aí. Como vocês estão vendo, questão de número 4, o gabarito é a letra B. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 5 na tela para você. Rede Sara para técnicos de enfermagem. Assinale a opção que indica uma função privativa do enfermeiro, tá joia? Ou seja, quando o enfermeiro ele não faz parte da equipe de saúde, tá joia? Somente privativa desse enfermeiro. Enunciado A. Participação na elaboração e execução de avaliação dos planos assistencial, ou seja, se esse enfermeiro ele está participando de uma equipe. Então, o enunciado A não é o nosso gabarito, tá joia? Nós queremos algo privativo do enfermeiro, que não depende dele estar em uma equipe de saúde. Enunciado B. Participação em projetos de construção, falou que é participação, ou seja, o enfermeiro ali, ele está participando da equipe de saúde, né, nesse projeto de reforma ou construção da unidade. Então, isso não é privativo do enfermeiro, ok? Porque ele participa com outras pessoas. Enunciado C. Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro das respectivas comissões. Então, se o enfermeiro ele é membro de uma respectiva comissão, ele não trabalha sozinho, ele trabalha com outros profissionais, tá? Então, o enunciado C também não é o nosso gabarito, porque não é privativo do enfermeiro. Eu quero aquele enunciado que mostre para mim uma atribuição privativa do enfermeiro que não depende dele estar em uma equipe de saúde, tá joia? Preste muita atenção. O enfermeiro é privativo dele no enunciado D. A consultoria, a auditoria, emissão de parecer sobre matéria de enfermagem? Sim. Tá joia? A consultoria, a auditoria e emissão de parecer não depende. O enfermeiro ele não precisa estar diretamente ligado a uma equipe de saúde, tá joia? Então, questão de número 5 aí, o nosso gabarito é o que se encontra ali no enunciado D, porque é privativo do enfermeiro, a consultoria, auditoria, emissão de parecer sobre matéria de enfermagem, ok? Então é isso aí, pessoal, vamos lá para a próxima questão.
Questão de número 6 para você. Rede Sara para técnicos de enfermagem. A resolução que dispõe sobre o exercício da enfermagem define as atividades que o técnico de enfermagem exerce. Então agora nós estamos falando de uma atribuição das atividades desse profissional de nível técnico de enfermagem. É uma função desse profissional, ou seja, é uma função de quem? Do técnico. Preste atenção, não é a função do auxiliar e nem do enfermeiro. Enunciado A. Realizar consulta de enfermagem? O que vocês acham, pessoal? Quem realiza a consulta de enfermagem é o técnico de enfermagem mesmo? Ou é o enfermeiro? Tá? Vamos prosseguir, depois eu volto respondendo, tá? Enunciado B. Fazer prescrição da assistência de enfermagem. Quem prescreve assistência de enfermagem, pessoal? É o enfermeiro ou é o técnico? Enunciado C. Realizar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves. Quem realiza ali cuidados diretos a pacientes graves ali, com risco de morte, entre a vida e a morte, é de fato o técnico de enfermagem ou é o enfermeiro? E enunciado D. Realizar testes e proceder à sua leitura para subsídio de diagnóstico. Enunciado E. Prestar assistência a parturiente ao parto normal. Isso é uma atribuição do técnico ou do enfermeiro? Então, vamos voltar no enunciado A de novo e vamos eliminar e vamos responder. Quem realiza a consulta de enfermagem não é o técnico de enfermagem, tá joia? Mas sim o enfermeiro. Então, o enunciado A já está errado. Enunciado B, fazer prescrição da assistência de enfermagem também não é uma atribuição do técnico de enfermagem, mas é uma atribuição do enfermeiro. Enunciado B está errado. Enunciado C, realizar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves, pessoal, é uma atribuição do enfermeiro e não do técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem ele pode ali estar sobre o cuidado do enfermeiro e auxiliar o enfermeiro nessas tomadas de ações, ok? Mas realizar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves é uma atribuição do enfermeiro, ponto final, ok? Então, enunciado C não é o nosso gabarito. Enunciado D, realizar testes e proceder à leitura para subsídio diagnóstico? Sim, essa é uma atribuição do técnico de enfermagem. Por exemplo, você vai ali aferir a glicemia do paciente. Se ela der alterada ou não e se precisar de fazer correção, isso aí você deve saber, tá joia? Isso aí você deve saber se aquela glicemia ela precisa de correção ou não e está sob o seu cuidado. Então, o enunciado D é o nosso gabarito da questão de número 6, tá joia? Vamos para o enunciado E. Prestar assistência a parturiente ao parto normal, essa é uma atribuição do enfermeiro, ele pode ser generalista, ou do enfermeiro obstetra, ou da parteira. Ok, pessoal? Questão de número 6, gabarito, letra D, para você. Questão de número 7, Rede Sara para técnicos de enfermagem. Quais dessas classes profissionais, não fazem parte da enfermagem? Os técnicos de enfermagem fazem parte da enfermagem? É lógico, não precisa nem de saber muito sobre isso. Enunciado B. Os auxiliares de enfermagem fazem parte? Sim, fazem parte da enfermagem. Enunciado C. As parteiras fazem parte, essa classe profissional das parteiras fazem parte da enfermagem? Sim, as parteiras também fazem parte da enfermagem, ok? O enfermeiro, não precisa nem de falar, gente? Isso é uma questão muito simples, tá? E fisioterapeutas, eles fazem parte da enfermagem? Então, o que é o nosso enunciado, o que é a nossa pergunta ela quer da gente? Aquela classe, aquele grupo profissional ali que não faz parte da enfermagem. Então, questão de número 7 aí, o nosso gabarito é o enunciado E, porque os profissionais fisioterapeutas não fazem parte da enfermagem. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão de número 8 aí, para técnicos de enfermagem, Rede Sara. A lei número 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre, ou seja, o que essa lei que foi criada em 86, ela veio falar sobre o quê? Ela veio dispor sobre o quê? Qual o assunto? Enunciado A, ela veio reformular a Política Nacional da Atenção Básica, ela veio falar da PENAB. Enunciado B, dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e de outras providências. O que vocês acham? Enunciado C, parto humanizado, ela veio falar sobre o parto, pessoal, essa lei? E enunciado D, fala sobre a prescrição à distância, é isso mesmo? Olha, como nós lemos anteriormente, nós temos uma lei do exercício profissional de enfermagem, que foi criada no ano de 86, que é essa lei 7.498, tá? E ela veio dispor, de fato,
sobre a regulamentação do exercício da enfermagem em todo o território nacional e veio falar também de outras providências que devem ser tomadas, tá joia? Então, na questão de número 8, os enunciados A, C e D estão completamente errados, tá? Porque o nosso gabarito nesta questão é o enunciado ali que se encontra na letra B, porque essa lei ela dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e veio falar de outras providências, beleza, pessoal? Então, é isso aí. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 9 aí para técnicos de enfermagem, rede SARA. É muito importante, pessoal, antes de responder essa questão aqui, você é um profissional da área da enfermagem, seja como técnico, auxiliar ou enfermeiro, toda prova que você for fazer da sua área, vai cair o código de ética, vai cair a lei do exercício profissional da enfermagem. Isso é fato, tá, joia? Por isso que eu estou separando essas questões da rede SARA aqui, para técnicos de enfermagem, contendo o CEP, tá? E a lei do exercício profissional da enfermagem. Então, fique até o final. Tenho certeza que vai cair essas questões na prova rede SARA que você vai prestar. Então, questão de número 9, vamos lá. O enfermeiro exerce todas as atividades privativas, exceto. Então, nós vamos marcar aqui aquela atividade que não é privativa do enfermeiro, tá joia? Então, nós vamos marcar a errada, que não é privativa do enfermeiro. A consulta de enfermagem, enunciado A, é uma atividade privativa do enfermeiro? É. A consulta de enfermagem ela é privativa do enfermeiro. Enunciado B, a prescrição da assistência de enfermagem é uma atividade do enfermeiro? Sim, privativa desse enfermeiro. Ele não precisa estar em uma equipe de saúde para executar essa ação, ok? Enunciado C. Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida é uma atividade privativa do enfermeiro, ou seja, aquele paciente está ali em um período de vida ou morte, então o enfermeiro ele deve entrar com suas ações com embasamento científico, tá joia? Essa é uma atribuição privativa do enfermeiro, não é do técnico, não é do auxiliar, ok, pessoal? E enunciado D, nós queremos exceto participação em projetos de construção ou reforma de unidades de saúde. Opa, preste muita atenção. Participação. Então, quando falo o enfermeiro, ele está participando, ele não está sozinho, ele está fazendo parte de uma equipe de saúde. Nós queremos aqui nesse enunciado aquela atividade que não é privativa do enfermeiro, ou seja, pode ser uma atividade que seja atribuição do médico, pode ser uma atividade que seja atribuição do enfermeiro, como na equipe de saúde, tá joia? Então, questão de número 9 aí, pessoal, o nosso enunciado é o que se encontra ali na letra D. Porque a participação em projetos de construção ou reforma de unidade de saúde não é privativa do enfermeiro. Porque o enfermeiro, para desempenhar essa atividade aí, ele tem que ser participante de uma equipe de saúde, ok? Questão 9, gabarito D. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 10 aí para você, técnico de enfermagem. Olha, o técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, exceto. Então, nós vamos buscar aquela atribuição que não é específica do técnico de enfermagem, ok? Aquele enunciado que está errado. O enfermeiro, né? O técnico de enfermagem, ele pode participar da programação da assistência de enfermagem? Pode. Ele pode participar dessa programação. Então, o enunciado A, ele não é o nosso gabarito. Enunciado B. O técnico de enfermagem, né, que possui aquela formação de nível médio, ele pode executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro? É isso mesmo, pessoal. Isso aqui, como está no texto de lei, tá? O técnico de enfermagem, ele executa as ações assistenciais de enfermagem, ele presta assistência ao paciente, exceto aquelas atividades privativas do enfermeiro, ele não pode executar, tá joia? Então, o enunciado B não é o nosso gabarito, nós queremos a errada. Tá? Enunciado C. O técnico de enfermagem ele pode participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar? Pode. Tá? Essa é uma atribuição, como está lá na lei, do técnico de enfermagem. Ok? Enunciado C não é o nosso gabarito. Vamos prosseguir. Enunciado D é o último enunciado. Realização de episiotomia e episografia e aplicação de anestesia local quando necessário. Olha, pessoal, essa atribuição aqui ela é do enfermeiro com a formação
do enfermeiro com a formação obstetra, ou seja, ele formou em enfermagem generalista, ele foi e fez uma pós em obstetrícia, aí ele pode realizar, né, a episiotomia, episioterapia e a aplicação de anestesia local, quando necessário, tá joia? Tomar as primeiras ações ali até a chegada do médico. Porém, nenhum enfermeiro generalista, aquele indivíduo que só fez a faculdade e não tem uma pós nessa área, ele não pode fazer episiotomia e episioterapia, nem aplicar anestesia local, ok? Essa é uma atribuição do enfermeiro com a pós-graduação em obstetrícia, ok? Então, se não é do enfermeiro generalista, também não vai ser do técnico de enfermagem, ok? Então, questão de número 10 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado que se encontra ali na letra D, ok? Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 11 para você. São atividades do enfermeiro, porém, quando ele integra, tá, a equipe de saúde. Nós temos as atribuições do enfermeiro ali, privativa do enfermeiro, quando ele não integra uma equipe de saúde. E nós temos as atribuições do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. Nessa questão, ele está querendo as atribuições desse enfermeiro, integrante dessa equipe. Preste muita atenção. Olha, no primeiro enunciado, participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. É isso mesmo, tá? O enfermeiro, quando ele é integrante da equipe de saúde, ele pode participar desse planejamento, execução e avaliação da programação de saúde, tá joia? Então, como nós estamos vendo aí, o primeiro enunciado ele está correto. Você pode marcar com o Vzinho aí, tá joia? Porque essa é uma atribuição do enfermeiro integrante da equipe. O segundo enunciado, participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. Olha, se nós estamos falando que ele participa, o enfermeiro ele está participando com outros profissionais. Então, essa é uma atribuição do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, como está pedindo aí no enunciado, tá? Então, a segunda opção também, ela está verdadeira, ok? Você pode marcar com o Vzinho. Então, agora, as duas primeiras estão certas até o momento. E no terceiro enunciado, consulta de enfermagem. Olha, a consulta de enfermagem, para o enfermeiro operar essa ação, ele não precisa ser integrante da equipe da saúde, tá joia? Então, o enunciado C, aí o terceiro enunciado, você pode marcar com F, porque ele está falso, tá? Porque, independentemente se o enfermeiro ele é integrante da equipe de saúde ou não, ele pode atuar na consulta de enfermagem. Isso é uma atribuição privativa do enfermeiro, ok? E no último e quarto enunciado nós temos prescrição da assistência de enfermagem. Também, na prescrição da assistência de enfermagem, o enfermeiro ele não precisa estar atrelado, ou seja, ser participante da equipe de enfermagem, da equipe de saúde, ok, pessoal? Ele pode executar ela como sendo privativa do enfermeiro. Então, o último enunciado aí também está errado. Você pode marcar com um F, tá? Então, nós temos a sequência VVFF. Questão de número 11, o nosso gabarito encontra-se ali na letra C. Ok, pessoal? Então, vamos lá para a próxima questão. Questão de número 12 aí para você. Durante um plantão, o técnico de enfermagem recusou-se a praticar determinada atividade, ou seja, o técnico de enfermagem não quis fazer uma atividade, alegando não ter competência técnica científica nem respaldo legal. Ou seja, o técnico de enfermagem falou: olha, eu não vou fazer isso aqui porque eu não tenho formação para isso. Essa não é a minha atribuição. A lei não me dá respaldo para fazer isso. Nesse caso, o profissional agiu de qual forma? Vocês acham que ele agiu de forma correta? Ele agiu de forma errada? Ele foi omisso? Ele foi imprudente? Então vamos lá. Enunciado A. De acordo com os direitos previstos no Código de Ética de Enfermagem, é isso mesmo? O técnico de enfermagem ele recusou a fazer uma atividade porque ele não tinha formação para ela. Vocês acham que ele agiu de forma errada ou de forma correta? Enunciado B. Ele agiu em desacordo com os deveres de um profissional de enfermagem. É isso mesmo, ele não tem formação para executar aquilo ali, ele não quis fazer. Vocês acham que ele agiu em desacordo com os deveres? Enunciado C. Contrário aos princípios que regem a atividade de enfermagem. É isso mesmo? Enunciado D. De forma negligente, pois deixou de cumprir o seu dever profissional, mas ele não tinha formação, então não era um dever dele, né, pessoal? E enunciado E.
ele agiu com imprudência, pois desobedeceu às orientações do Conselho Federal de Enfermagem. É isso mesmo? O Conselho Federal de Enfermagem ele prega que você, se você não tem formação para executar aquilo ali, você deve fazer? Será que é isso mesmo? Vamos voltar de novo para o primeiro enunciado e vamos responder essa questão, ok? Sem sombra de dúvidas, pessoal, esse técnico de enfermagem ele recusou a praticar determinada atividade, alegando não ter competência técnica e científica e nem respaldo legal, ou seja, ele era imperito, ele não tinha uma formação naquela área, então ele agiu de acordo com os direitos previstos no Código de Ética, previsto no novo CEP de enfermagem, ok? Então, questão de número 12 aí, olha, o nosso gabarito é o que se encontra ali no enunciado A. Então, a B, a C e a D estão incorretas, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 13 na tela para vocês. Técnicos de enfermagem Rede Sara. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, que é o CEP, né, o seu termo reduzido, é direito dos profissionais de enfermagem, ou seja, é um direito seu, você que é técnico de enfermagem, auxiliar, enfermeiro ou parteiro. Tá joia? De forma fundamentada, né? Ou seja, você pode requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, você deve fundamentar medidas cabíveis para a obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida. Ou seja, você sofreu uma ofensa no seu trabalho ali, você pode entrar em contato com o seu Conselho Regional de Enfermagem ali da sua cidade, do seu município, de forma fundamentada, para tomar medidas cabíveis para a obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja, né? Então você vai completar, tá joia? Você sofreu uma humilhação no seu trabalho, você pode entrar em contato com o seu Conselho Regional de Enfermagem, ok? Ali no exercício da sua profissão, você foi humilhado, né? Você passou por algum tipo de exposição. Se você fizer essa documentação de forma fundamentada, você pode entrar em contato com esse Conselho de Enfermagem. Então, nós vamos completar essa frase, tá joia? Olha, enunciado A, que atinge a profissão, você sofreu uma ofensa ali no seu exercício profissional e atingiu a sua profissão, você deve completar da seguinte forma, tá? Enunciado B, sustentem a prática profissional, é isso mesmo? Enunciado C, fundamentem o profissional, limitem a legislação vigente e imponham risco à saúde pública. O que completa a frase, pessoal? Olha, a frase ela será completada da seguinte forma. Você pode, entrar em contato com o Conselho Regional de Enfermagem de forma fundamentada, medidas cabíveis para a obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a profissão, ok? Então, o único enunciado aí que completa a frase anterior é o enunciado que se encontra ali na questão A, beleza, pessoal? Então, sem sombra de dúvida, o gabarito da questão de número 13 encontra-se na letra A, ok? Então, B, C e D e E estão totalmente errados, ok? Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 14 aí, pessoal, nós já estamos quase chegando ao fim, tá joia? Vamos lá, pegue firme, vamos até o final. Questão 14 aí. Pelo CEP, né, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, CEP significa ali o termo reduzido. Manter a inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, com jurisdição na área onde ocorre o exercício profissional, é uma ação descrita pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Descrita como? Enunciado A. É o seu dever profissional, é o seu direito profissional, é uma proibição profissional, é uma obrigação profissional ou é uma infração ética? Olha, pessoal, preste muita atenção. Então, vocês aí, você é técnico de enfermagem, você deve manter a sua inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, com jurisdição na área onde você atua, tá joia? Se é o Corém MG, se é o Corém SP, se é o Corém RJ, ok? E isso é descrito no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem como, tá? Isso é o seu dever profissional, tá? Você tem um dever de manter a sua inscrição no Corém,
Ok, pessoal? Então, questão de número 14, pessoal. O nosso gabarito é a letra A, é um dever profissional. Então, o enunciado B está errado, o enunciado C, enunciado D e enunciado E, ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão de número 15 aí, olha. Técnicos de enfermagem reediçaram. O profissional de enfermagem que cometeu uma infração punível com suspensão, ou seja, ele foi suspenso ali de suas atividades, fica proibido de exercer a profissão por um período, né? Aí nós temos as alternativas. A suspensão, ela pode suspender do exercício profissional de enfermagem até tantos dias, até tantos meses, ok, pessoal? Então você vai completar aí. Enunciado A, a suspensão da enfermagem pode ser por até 6 meses. Enunciado B, até de 90 dias. Enunciado C, 9 meses, é isso mesmo? E enunciado D, 60 dias. Enunciado E, 1 ano. O que vocês acham? Se vocês já souberem essa questão, já pode ir marcando, tá joia? Então, quando esse indivíduo ele cometeu uma infração e ele foi punido com a suspensão, pessoal, ele pode ficar até 90 dias suspenso, ou seja, até 3 meses. Não pode ser um período superior a 90 dias, não pode ser 91, 92, não pode ser 1 ano, não pode ser 6 meses, é 90 dias, 3 meses, tá joia? Então, questão de número 15 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado B. Então, os enunciados que se encontram ali na letra A letra C, a letra D e a letra E estão totalmente errados, ok? É isso aí, vamos lá para a nossa próxima página que nós já estamos chegando ao final desse bloco de questões.